Satisfação, passo a palavra para Desculpa, o senador Chico, mas eu agradeço a tolerância Chico de Vossa Rodrigues, Excelência. que foi tranquilo ali, como sempre, e paciente. É como dizia Ulisses Guimarães, né? Para fazer polícia precisa três coisas. A palavra dele na Constituinte: paciência, paciência e paciência. A palavra é sua. Senhor presidente, eu ocupo aqui hoje essa tribuna e, obviamente, quero dizer ao meu companheiro Wellington Fagundes, um companheiro e amigo que se posiciona sempre de uma forma correta e oportuna, e aqui tratando de um tema que é tão importante, né, para a nossa população, mostrando inclusive aqui a presença de uma pessoa que é beneficiada por esses programas e que, obviamente, cria um alerta no governo em relação à importância desses atendimentos nessas áreas, né, tão carentes para o nosso país. Gostaria, senhor presidente, de aqui hoje me reportar a viagem do presidente aos Estados Unidos. E fiquei, na verdade, observando ali, sentado no plenário, a manifestação de alguns senhores senadores que, obviamente, em tempos pretéritos recentes, na verdade, vinham de governos que praticamente mancharam, sim, a imagem desse país. E, logicamente, só encontram defeitos. Não encontram nenhuma situação de fato que é relevante para o momento em que o país vive hoje. Ou seja, as suas relações transnacionais, a interação entre o presidente da República e países desenvolvidos, como os Estados Unidos, e as críticas aí, elas se multiplicam num largo estuário de lamentos, sem esquecerem de olhar para o passado, seus partidos, as suas atitudes e tudo aquilo que manchou de uma forma inapagável a vida da população brasileira. E eu vi aqui, até no momento também de mais uma vez de extrema inspiração, do senador Lazier, quando se referia à questão da Lava Jato, com muita propriedade. Até porque os fatos que estamos vivendo hoje, minha gente, no país, são fruto única e exclusivamente do que aconteceu no passado. E é indefensável. Não fomos nós que criamos a Lava Jato. Portanto, eu gostaria de dizer que temos que dar, como eu disse outro dia, o benefício da dúvida. A população tem que dar, o Congresso tem que dar, a opinião pública tem que dar o benefício da dúvida às ações de um governo que não completou ainda nem 3 meses. E aqui eu via ontem, o presidente nos Estados Unidos assinou 3 acordos. O primeiro de salvaguarda tecnológica, que permitirá aos americanos usar a base de Alcântara para lançamento de satélites. E ora, será que nós vamos ter uma situação, numa localização extremamente privilegiada, praticamente na linha do Equador, como é a localização de Alcântara, com lançamento de órbita baixa, com um custo muito menor dos lançamentos das bases de Baikonur, lá no Cazaquistão, ou de Cabo Canaveral nos Estados Unidos? Aquela base não pode ficar ad perpétuum ali, contemplando numa localização lindíssima como é Alcântara, quem conhece, e sem nada produzir para esse país. E aí, na vanguarda dos grandes lançamentos estão Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, China, etc. E acho que por uma questão até de patriotismo, minha gente, a gente tem que dizer que o planeta é uma integração de todos nós. E por que esse radicalismo? Não queremos que os americanos venham lançar satélites aqui da nossa base de Alcântara, não queremos que a Ucrânia, como foi no passado impedido, os acordos bilaterais, venham fazer os seus lançamentos aqui. São milhões de dólares que o país captará com esses lançamentos, utilizando essa base, é uma base física de Alcântara, ou eles vão criar um país ali dentro de Alcântara, por acaso, né? Então as críticas são
recorrentes, pequenas, miúdas, sem nenhum fundamento, né? E muitos fazem essa crítica, eu acho uma crítica inoportuna, né? Portanto, esse acordo de salvaguarda foi assinado e eu acho que nós deveríamos estar felizes, são recursos para o país. Nós vamos também nos atrelar a até porque os satélites brasileiros hoje são lançados através de lançadores estrangeiros, sejam chineses, americanos, etc. Então, parabenizo. O segundo acordo entre a NASA e a Agência Espacial Brasileira para pesquisa, eu vou me atrelar com quem? Com um país pequeno, do Congo, República não sei de onde. Ora, quem tem tecnologia para fazer esse lançamento e fazer essas pesquisas de alto nível são os países mais desenvolvidos tecnologicamente. E o presidente, numa ação continuada, está realmente avançando. O terceiro acordo, na verdade, uma carta de intenção firmada entre o Ministério do Meio Ambiente e a Agência de Desenvolvimento Internacional sobre a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Olha, minha gente, eu diria, o povo brasileiro que me ouve nesse momento, que esse radicalismo, porque a ocupação da Amazônia, a tomada do espaço amazônico, a Amazônia é o pulmão do mundo, que bom. A Amazônia pode ser o pulmão do mundo porque está no território brasileiro. Nós temos mais de 50% do território brasileiro, meu querido senador Plínio Valério, do Amazonas, na Amazônia, com a sua abundante biodiversidade. Praticamente mais de 50% da biodiversidade necessária para a fabricação dos fármacos para a humanidade estão na Amazônia. E aí, vai ficar lá de perpétuo sem a utilização, sem a pesquisa científica? Nós temos o CBA lá no Amazonas, em Manaus, que nunca foi implementado por interesses externos. E agora compete ao Brasil fazer parcerias. Sim, claro que tem que fazer parcerias, né? Então eu diria que esses acordos, eles são acordos que nós temos que acompanhar. Aí sim, essa casa aqui, esse cenáculo das discussões maiores do país, tem que realmente acompanhar e, obviamente, aprovar e divulgar aquilo que é bom para o nosso país. Nós não podemos ficar num gueto circunscritos à ignorância e ao radicalismo de muitos. Eu acho que isso é um absurdo. Ei, a vida é um sopro de Deus, coisa tão rápida, passageira, que nós vemos aqui às vezes discussões acaloradas, que envergonham inclusive esse plenário, em troca de nada. Amanhã passa. E a população quer resultados, minha gente. A nossa população quer resultados. Resultados que possam, na verdade, fortalecer a posição de um país que é a 7ª ou 8ª economia do planeta. De 203 países no mundo, nós somos a 7ª ou 8ª economia do planeta, ponto final. E isso tem que ser reconhecido. Ah, porque vai para os Estados Unidos elogiar os americanos? Eu vou elogiar quem? Me junta com os bons que tu será um deles. É assim a lei da vida. Então, minha gente, eu fico acompanhando as manifestações dos meus pares, com respeito absoluto por cada um, aqueles inclusive bem mais experientes, aqueles bem mais letrados, aqueles que têm um discurso mais fluente, mais substancioso, mas a alma humana ela é igual para todos, para o simples, para o humilde ou para o letrado. E é o que nós arrancamos das ruas, do clamor das ruas, é o emprego, é a geração de emprego, é a renda, o medicamento na hora certa. Isso aí depende exatamente dos grandes investimentos que nós viemos fazer nesse país e desses grandes acordos internacionais. Lembro que esses acordos precisam ser ratificados, minha gente, pelo Congresso Nacional. E com toda certeza essa casa irá apoiar as decisões tomadas pelo nosso presidente, porque são decisões para melhorar a situação do nosso país. O presidente Donald Trump declarou o apoio dos Estados Unidos para a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico,
OCDE, órgão que congrega 36 países em torno de políticas conjuntas. Entrar de vez na aliança conferiria maior credibilidade para o país perante os governos e os investidores. Se, na verdade, nós participarmos da OCDE, é claro que nós vamos ficar mais fortalecidos. E eu diria que, senhor presidente, algumas questões, e aí, minha gente, eu vejo assim algum radicalismo, meu caro presidente, quando alguns falam, não, porque o presidente Bolsonaro foi se entregar aos americanos, ao Donald Trump. Ei, o presidente tem sido cartesiano. Ele disse, inclusive, em letras garrafais, que esse ano, no segundo semestre, quer fazer uma viagem também à China. Nós estamos falando de um presidente de um país que conhece as suas idiosincrasias e que, num gesto que às vezes assusta aqueles que o temem, por quê? Que o temem por algum motivo, por algum temor, pelo seu estilo, pela sua forma, pela sua verve, às vezes, muitas vezes, dura e não erudita. Não é? Mas está representando, queira ou não, a alma coletiva da população brasileira. Ponto final. Amanhã vai ter outro presidente que vai ser eleito, vem com outro discurso que nem outros que passaram aí 8 anos, depois mais 8 anos, e envergonharam esse país. Então, minha gente, nós temos a questão também que foi dita já pelos nossos ministros, ratificada pelo nosso presidente, a questão também da geração 5G, que está sendo desenvolvida pela China e há resistência por parte do governo americano. O Brasil já disse sim que vai entrar na área da tecnologia 5G. Então, eu tenho acompanhado essas manifestações e, às vezes, senhor presidente, nós, de uma forma silenciosa, observamos, mas não poderíamos deixar de nos manifestar também como cidadão, como representante de uma fatia da população brasileira também, que esse é o nosso sentimento. Né? Não adianta só as críticas e as sugestões, venham para aqui trazer as sugestões. Infelizmente, alguns que de uma forma velada vêm para aqui agressivamente apontar o dedo para o presidente, não apresentam soluções, então não vale, zero. Então, gostaríamos que isso aqui fosse realmente, onde estão, aqui é o grande cardinalato, né? Aqui estão os cardeais da vida pública brasileira, os mais velhos, os mais experientes, os mais sábios, os que às vezes se acham os donos da razão, mas que, no fundo, o que nós precisamos aqui é exatamente de unidade no essencial para que nós possamos, na verdade, alegrar a alma brasileira de quase 210 milhões de brasileiros que esperam muito de cada um de nós, da sua contribuição, do seu trabalho, do seu empenho e, acima de tudo, dos projetos que possam efetivamente melhorar a vida dos brasileiros. As discussões rasteiras não contribuem com nada. Então, gostaria de agradecer a Vossa Excelência a paciência e dizer, na verdade, que vivemos um novo tempo nesse país. Que, oxalá, que seja um tempo cada vez mais do bem, onde a esperança volte a morar no coração de cada